a notícia da capa, né, pessoal? O Arthur Lira deve estar complicado aí o fim de semana do senhor Arthur Lira, né? Otília chegando aqui. Otília... Tá difícil de ler o nome das pessoas aqui, ó. Otília, ela botou aqui, ó. O Almir de Arruda também está conosco, o Antônio Rodrigues, muito bom, tá lendo os comentários de vocês aqui, camaradas. O Almir de Arruda é lá de Sorocaba, da terra daquele salafrário bolsonarista, né? O prefeito aquele, né? O Antônio Rodrigues de São José dos Pinhais, Paraná. Satisfação, camarada. Estive aí em São José dos Pinhais há alguns anos, há uns 5 anos atrás, jogando um basquete, Campeonato Brasileiro de Basquete em cadeira de rodas. Foi muito legal. Um frio, um dos maiores frios que eu já passei na minha vida. Mas vamos avançar aqui, ó. O Dino apura envolvimento de Lira, a manchete do ICL Notícias ali. Por enquanto foi presa uma assessora do Lira, importantíssima, ex-assessora do Lira, importantíssima na cadeia, por isso que a gente colocou o título, o fio da meada da farra das emendas. Até estou vendo aqui que o título está errado, ó. Tá o fio da meada da farra das emendas. Vou corrigir enquanto a gente assiste aqui essa apuração que o ICL trouxe ontem no final da tarde, Heloísa Vilela. Olha que maravilha, gente, olha que maravilha essa reportagem da Heloísa Vilela. Olha que primor, que primor. Né? Tá atrelado ali, porque a assessora é a dele. Boa tarde, querida. Pois é, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Roberta, Juliano, Chico. Não falou no Arthur Lira, não é alvo, mas ele é mencionado mais de 20 vezes no documento de 32 páginas que justifica essa batida da Polícia Federal que aconteceu aqui, nesse corredor onde a gente está. Eu queria mostrar para vocês uma salinha muito especial aqui da Câmara dos Deputados, que é essa sala aqui. Sala de assessoria da presidência. Isso daqui não existia antes do Lira ser presidente da Câmara dos Deputados. Foi ele que inventou essa sala, como o pessoal aqui chama de puxadinho, para botar a chamada Tuca. É o apelido dessa moça. A Tuca trabalhava ali. E isso aqui, gente, tinha fila de assessor parlamentar para ir lá despachar com ela e resolver os problemas das emendas. Não, vai para aqui, vai para ali. Era aqui que eles ficavam resolvendo emenda. Acontece que a Tuca saiu, saiu não, né? Não é mais assessora do Lira, mas ela continua sendo a assessora principal do Partido Progressista, que é o partido do Lira, e continua sendo a pessoa que organiza, digamos assim, as emendas. Eu acho que tem duas coisas importantes para a gente falar nessa história. Primeira, com essa batida de hoje aqui na Polícia Federal, o ministro Flávio Dino está puxando um fio, que é o fio fundamental para mostrar, investigar, levantar o que foi o escândalo do orçamento secreto e como ele ainda se perpetua aqui no Congresso Nacional. E a segunda coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: essa moça, a Tuca, ela tem uma filha pequena, ela passou o dia hoje com 2 amigas dentro de casa, apavorada com o que está acontecendo. Ela tem uma ameaça grave de sofrer uma prisão preventiva. E os amigos, algumas pessoas que conversaram com ela, aconselharam a Tuca hoje: olha, a sua saída é delatar para cima, ou seja, dizer quem mandou fazer o que você fazia. Porque ninguém acredita e ninguém pensa que ela fez o que quis, do jeito que quis. É claro que ela estava seguindo ordens de alguém. Então, é isso que alguns amigos estão aconselhando. Diga logo para a polícia quem é que mandou você fazer o quê e quando, porque assim você diminui a sua participação, porque você foi seguir ordens, né? Essa é a melhor defesa dela. Vamos ver o que essa moça vai fazer. Pois é, Tuca. Pensa no Mauro Cid. Olha como ele se deu bem. Deixa eu trazer informações sobre a Mariângela Fialec, que é a Tuca,
que construiu carreira transitando por áreas sensíveis do Estado. Durante o governo Bolsonaro, ela ocupou o cargo no Ministério do Desenvolvimento Regional, então comandado por Rogério Marinho, e lá chefiou a assessoria de relações institucionais. Foi nesse período que ela passou a integrar o Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, por indicação do próprio Ministério. E a Ituca permaneceu como... Pessoal, esse Conselho Fiscal da Codevasf, né? A Codevasf é sabidamente um dos maiores antros de corrupção na administração pública federal, né? Se não me falha a memória, foi a Dilma que tentou acabar com a Codevasf, ou foi o Lula agora em 2023, e deu uma repercussão. O Centrão não admitiu tocar na Codevasf, né? E aquilo ali é um antro do Centrão. O Centrão comanda a Codevasf há muito tempo, antes mesmo de ter a farra das emendas, né? E é um ponto a ser, é um vespeiro, né? Alguém precisa enfrentar esse vespeiro, né? E que bom que o Flávio Dino está enfrentando esse vespeiro, né, pessoal? Conselheira lá, até 2023, conselheira da Codevasf. No Legislativo, ela esteve de 2021 até o início de 2024 como assessora técnica da presidência da Câmara, comandada, né, por Arthur Lira e nomeada também por ele. Atualmente, ela atua na liderança do PP, Juliano. Acho que tem duas questões aí fundamentais que têm a ver com essa batida hoje. Uma questão que, obviamente, é judicial, né? O Brasil inteiro sabe que o Arthur Lira comandava um esquema de determinação, de definição das emendas parlamentares, de aliados, de comissões, de relator, que durante muito tempo a gente conviveu com esse escárnio, que eram as emendas de relator. O relator do orçamento tinha liberdade para definir boa parte das emendas parlamentares por sua própria conta e risco, e os relatores sempre eram indicados, obviamente, pelo presidente da Câmara, que na época era o Arthur Lira. Então, a primeira coisa é isso que a Heloísa trouxe para a gente aqui. Tá puxando um fio que pode ir muito longe. Não foi só o deputado Glauber, que foi um dos deputados que foi ouvido nesse inquérito, deputado que denunciou o Arthur Lira, né? Não tem nada a ver com a emenda secreta. O Zé Rocha, do PP, que também denunciou. União Brasil da Bahia. União Brasil da Bahia. Conhece muito. Do Centrão, que está dizendo que, olha, o Zé Rocha disse, olha, eu tinha emenda para indicar e não consegui indicar porque o Lira foi lá e moveu as minhas emendas de um lugar para o outro. O depoimento do Zé Rocha é muito bom. É muito impactante. Então, primeiro tem essa dimensão judicial, mas tem uma dimensão política que eu quero jogar na nossa conversa aqui, que é incontornável. Apenas um dia depois da Câmara dos Deputados afrontar o STF com a não cassação da Carla Zambelli, o STF dá o troco onde dói mais, que é exatamente no esquema do orçamento secreto, esquema que foi comandado pelo Arthur Lira durante o governo Bolsonaro. Eu acho importante também, Juliana, a gente deixar claro que não é um troco assim, já que você fez isso, eu estou fazendo aquilo, né? Só para ninguém se confundir, claro. Eu sei que não foi isso que você quis dizer, só para quem está ouvindo não se confundir, porque são operações totalmente distintas, né? E é uma investigação que vem de longe. O ministro Flávio Dino está tocando esse processo das emendas tem meses, então isso vai se adensando e as denúncias vão acontecendo e as prisões podem estar próximas de um ou outro, para ver se denunciou ainda mais gente. E se tem alguém, né, Elô, que tem sido muito rigoroso na investigação, é justamente o ministro Flávio Dino, que essa semana mandou recado dizendo que, olha, eu estou segurando aqui enquanto dá, mas o mundo da política tem que achar uma solução definitiva para esse problema, porque não posso ficar aqui a vida inteira afrontando, né, 300 deputados que se beneficiam da emenda secreta. Então, essa semana ele mandou recado já, né, e não faz nada além do que o seu dever, a sua obrigação. Teve, essa semana, desengavetaram o caso, 2 anos na gaveta de algum ministro no Supremo, de uma ação, de um processo, uma investigação contra o Paulinho da Força. Isso sim fica descarado. Agora, o Flávio Dino definitivamente não está fazendo política com esse inquérito. É um inquérito necessário para revelar para o Brasil o que a gente viveu nesses anos de governo Bolsonaro, né? Exatamente. E o Flávio Dino não foi atendido. Aquela história de que parou o orçamento secreto não é bem assim. Continua.
disfarçado de outras maneiras, um pouco na emendas PIX, um pouco em emenda de bancada, mas continua, o jogo continua, tá rolando da mesma forma. Tem uma página que eu recomendo que chama De Olho em Você. Você pega o deputado da sua região e vê quanto ele está levando de emenda, né? De emenda ali por ordem do Hugo Mota ou do Alcolumbre. Aí lá tem separado o tipo de emenda, e você tem que pegar essa gente aí na sua região, quando chegar na sua região, no final de semana, e perguntar qual foi a obra que foi feita com aquele dinheiro, porque está lá. Você pode anotar no caderninho lá, no caderninho do fiado, que esse povo deve muito à população, e vai lá, deputado, aqui, ó, 7 milhões para a sua região, para aqui para a gente. Está onde mesmo? Qual foi o serviço? Porque é isso que na hora H o Flávio Dino quer saber. Ele disse uma frase essa semana assim: gente, eu só quero ver a obra. Não estou pedindo nada demais, porque a suspeita é de que não há serviço, não há obra. O dinheiro vai e fica no bolso de alguém. Como a gente sabe muito bem que fica, né? Então, o escândalo é esse. É isso. E olha, quando tem obra, é obra superfaturada, um cimento que não funciona, um asfalto que não funciona, que daqui 1 mês, 2 meses está estragado, então por aí vai. Mas o ministro levantou um caso assim que é seríssimo e tem repercussões assim muito grandes e mostra como o sistema funciona. Acho que é isso que é importante. Ele fala de organização criminosa e dá alguns exemplos para a gente ter uma ideia do que vem por aí. Olha só, os depoimentos. Perfeito, Elô Vilela. É o fio da meada, como a gente disse, é o fio da meada. O Flávio Dino está só iniciando a puxar este novelo aí, né? Pessoal, quem puder casar um Pix aí, importante para nós, ó, tá passando a chave aqui embaixo. Deixem a curtida, estamos com 200 na audiência, joia, a audiência subindo. Janete está aqui conosco, obrigado pela presença. A Magali Leão, obrigado também pela presença aqui. O José Ricardo Costa, vamos chegando, vamos deixando comentários aí, digam de que cidade estão assistindo. Ronaldo Gomes conosco, a Rosana Gomes, família Gomes em peso aqui, ó. Rui Moreira também, abençoe o Alexandre por ser um homem de coragem. Lei Magnitsky, né, pessoal? Lei Magnitsky, o Trump, salvam meu pai, como é que é a musiquinha aquela? O Trump tirou o Xandão e a esposa da Lei Magnitsky, né? E o Bananinha fez um tweet que foi algo constrangedor, né? Admitiu a derrota completamente, né? O tweet do Bananinha é assim, para colocar na sepultura política dele, né? Derrota histórica, como diz o Lindbergh Farias, do bolsonarismo, né? Essa retirada não que fosse alguma coisa significativa, né? Colocar o Alexandre de Moraes, ministros na Lei Magnitsky, que não vai ter consequência nenhuma, só não vão poder ir para a Disneylândia, né, gente? Quem é que quer ir na Disneylândia nesse momento do mundial histórico, nesta quadra histórica? Qual é o ministro do governo Lula e ministro do STF, o Jorge Messias, o nosso ministro da Saúde, vão querer ir para a Disneylândia? Vão querer passear em Miami? Não, né? Então não tem diferença nenhuma na prática da vida dessas pessoas, né? Vamos fazer um turismo na China, vamos fazer um turismo na África, vamos fazer um turismo aqui pela América Latina, em vez de ir para a Disneylândia e Miami, é isso, né? Mas, do ponto de vista político, a retirada do Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky é um golpe mortal no bolsonarismo, né?